Alkmaar contra o Excelsior. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos dados para tentar desvendar o que os números estão dizendo sobre essa partida. Bom, vamos lá. Olhando assim de primeira, parece só um monte de número numa planilha, né? Meio confuso talvez. Mas a verdade é que cada um desses dados é uma pecinha de um quebra-cabeça. E a nossa missão aqui é montar essa história juntos. E no centro dessa nossa história, é claro, estão as duas equipes. De um lado o Alkmaar, do outro o Excelsior. Dois times, duas trajetórias, e os dados vão nos ajudar a entender como eles chegam para esse confronto. E aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Quem leva vantagem estatística? Qual dos dois times, segundo os números, tem o caminho mais provável para a vitória? Para começar, vamos direto ao que interessa. O que as probabilidades de aposta dizem? Geralmente, elas são um ótimo jeito de sentir para que lado o favoritismo está pendendo. E aqui a diferença é gritante, pessoal. A odd de Alkmaar é de só 1,72. Isso sinaliza uma probabilidade bem alta de vitória. Agora, compara com 3,72 para o Excelsior e, pasmem, 4,62 para o empate. A mensagem aqui é bem clara. O Alkmaar entra em campo como o grande favorito. Ok, o Alkmaar é o favorito. Mas por quê? Para a gente entender a lógica por trás das probabilidades, a gente precisa cavar um pouco mais fundo e comparar as características de cada time. E a tabela aqui já entrega o ouro. O Alkmaar tem um ataque classificado como bom e um desempenho regular jogando em casa. Do outro lado, o Excelsior sofre bastante fora. A forma e a defesa são consideradas ruins. São exatamente esses pontos que constroem todo esse favoritismo do Alkmaar. Agora vamos sair um pouco das características dos times e tentar prever como o jogo vai ser na prática. Como é que esses números de ataque e defesa se transformam em ação dentro das quatro linhas? Uma métrica muito boa para isso é a de gols esperados. Ela dá uma ideia do poder de fogo de cada um. A projeção para o Alkmaar é de 2,07 gols, enquanto para o Excelsior é de 1,40. Essa diferença, que pode não parecer tão grande, é super relevante e sugere que o time da casa vai ter o controle do ataque. E quem deve sair na frente? Bom, a probabilidade é altíssima, 66,67% de chance de ser o Alkmaar a abrir o placar. E a gente sabe que no futebol marcar primeiro pode mudar totalmente o rumo de uma partida. Com todo esse favoritismo, será que dá para esperar uma goleada? Antes de olhar os números, só para lembrar, goleada é aquela vitória com uma diferença boa de gols, certo? E o que o modelo mostra é o seguinte: apesar de uma goleada do Alkmaar ser possível, com uns 20% de chance, o mais provável mesmo, com mais de 74%, é que isso não aconteça. Ou seja, os dados apontam para uma vitória, mas talvez não seja aquele placar elástico. E agora, chegamos na parte que todo mundo estava esperando. Com base em tudo isso que a gente viu, quais são os placares mais prováveis para o fim do jogo? A pergunta que não quer calar: qual vai ser o resultado exato? Os dados nos dão alguns cenários bem específicos e interessantes. E aqui estão eles. O placar mais provável é o 2-1 para o Alkmaar, com 9,33% de chance. Mas olha que curioso, o empate em 1-1 vem logo atrás, coladinho, com 9,03%. Isso mostra que mesmo com o favoritismo todo, o jogo tem tudo para ser bem equilibrado. Vitórias de 2-0 e 1-0 para o Alkmaar também são cenários para ficar de olho. Então vamos amarrar tudo. Primeiro, Alkmaar é o favorito estatístico sem dúvida. Segundo, a vantagem deles vem principalmente de um ataque forte contra uma defesa do Excelsior que sofre fora de casa. Terceiro, a expectativa é que o Alkmaar faça mais gols e saia na frente. E por fim, o mais importante, o resultado mais provável de todos é uma vitória apertada de 2-1 para o Alkmaar. E assim a nossa análise chega ao fim. Os números nos deram um roteiro, um caminho bem provável para essa partida. Mas a grande questão que fica no ar é o futebol. Com toda aquela paixão, toda a sua imprevisibilidade, será que ele vai seguir o roteiro? É exatamente por isso que a gente ama tanto esse esporte.